Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos, tudo bom? Vamos dar início aqui mais uma videoaula, né? Agora eu vou começar a falar sobre óptica, certo? E falar em óptica, né? A gente vai falar de luz, né? Da sensação visual, isso é um assunto bem grande, então vou precisar de várias videoaulas para concluir essa matéria. De início, né? O que é óptica, né? A óptica tem por objetivo estudar os fenômenos luminosos. Tá? Então a óptica é a parte da física que estuda o quê? Os fenômenos luminosos. E ela se divide em duas partes. A óptica física e a geométrica. A óptica física, ela vai estudar a luz, certo? Então leva-se em consideração a luz. Então vai estudar por que aquela lâmpada está acesa, chamada vela. Ela vai estudar essa parte. E a óptica geométrica vai estudar os efeitos da luz acesa. Então quer dizer, acendi uma lâmpada, botei a mão na frente, né? Então a óptica física vai estudar a lâmpada em si. E a geométrica vai estudar os efeitos da sombra, né? Quando eu botei a mão na frente, eu projetei uma sombra na parede. Então são duas partes, né? Andam lado a lado, elas se completam. Aqui, né, nesse curso a gente vai estudar, vamos ficar ligados sempre na geométrica. Então, conceitos fundamentais. Primeiro conceito, fonte de luz própria ou corpo luminoso, né? Um exemplo, né? O que é a fonte de luz própria? É aquele corpo que emite a própria luz. Exemplo, o Sol, né? O Sol tem a luz própria. Então ele é um quê? É uma fonte de luz própria, é um corpo luminoso. Letra B, fonte de luz secundária, né? É aquele corpo que emite a luz que recebe de outros corpos. Exemplo, a Lua, certo? A Lua é um satélite o quê? É um satélite natural da Terra. Ela reflete a luz que recebe do Sol, né? Falando em grosso modo, é como se fosse um grande espelho no céu. Ela recebe a luz do Sol e reflete na Terra, tá? É um satélite natural nosso. Próximo, letra C, corpo opaco. Corpo opaco é aquele corpo que impede a passagem da luz. Por exemplo, se eu ficar aqui atrás dessa madeira, a luz não vai passar. Correto? Por quê? A madeira é um corpo opaco, a parede é um corpo opaco. São corpos que não deixam a luz atravessar. Próximo, corpo transparente. Corpo transparente é aquele corpo em que a luz consegue atravessar sem nenhum problema. Exemplo, um vidro de janela, né, desde que não seja aquele vidro fosco, boleado, né, um vidro normal de janela. Tá? Água em pequena espessura, você pega uma bacia com pouquinha água, né, você consegue ver tudo que está lá dentro. A luz atravessa facilmente. A água em grande espessura já não. Né? E são corpos transparentes. Corpo translúcido é aquele corpo que a luz passa, né? Mais ou menos. Por exemplo, vai tomar banho num box, tem aquele vidro fumê, né? Você sabe que tem uma pessoa ali, dá para você ver mais ou menos as curvas da pessoa, mas você não consegue ver nitidamente cor dos olhos, cabelo, porque é um corpo translúcido, a luz passa parcialmente por ele, certo? Outro exemplo, carro com isofilme, né? Se for um isofilme fraquinho, você consegue ver mais ou menos o motorista, é um corpo translúcido. Se for aquele isofilme escurão, né, já vira um corpo opaco, você não vê nada lá dentro. Luz. O que é luz, gente? É o agente físico responsável pelas sensações visuais, certo? A gente chega numa caverna totalmente escuro, fica lá dentro, a gente não consegue ter sensação visual, porque não tem luz, certo? Velocidade da luz. Gente, a luz é o que existe mais rápido na natureza. Né? A velocidade da luz no vácuo é uma das constantes de maior importância na física e não pode ser ultrapassada por nenhum outro movimento existente na natureza. A velocidade da luz ela é na ordem de 300 mil km por segundo. Né? 3 vezes 10 a 30 km a cada segundo. Ou 300 milhões de metros por segundo. Que daria 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? A luz, gente, ela depende um pouquinho, né, do meio que ela está se propagando, certo? E a cor dá uma influenciada. Eu vou colocar um negócio ali para vocês, tá? Apagar o quadro aqui, um minutinho só, galera. Fala, galera, continuando, tá, a matéria, apaguei o quadro, escrevi de novo. Para cada tipo de luz, a velocidade de propagação ela é diferente, tá? Então a luz vermelha ela é um pouquinho mais rápida que a laranjada, que a amarela, que a verde, azul, anil e violeta.
Repare que essas são as 7 cores do arco-íris. A luz vem branca, né, do Sol. Ao entrar nas nuvens que estão carregadas com partículas de chuva, de água, né, isso funciona como um prisma, a luz se separa. Por isso que existe o arco-íris. Repare que a luz vermelha ela fica em cima, porque ela percorre uma distância maior, já que ela é um pouquinho mais rápida. Claro que a diferença de uma para outra de velocidade é de milionésimos, bilionésimos de segundo. Coisa imperceptível, né? A gente só vê no arco-íris. Numa oficina mecânica, tu vê aquele óleo no chão, né? Uma poça com óleo, né? Também a luz bate ali e você vê uma espécie de um arco-íris também. Tá? Essas 7 cores unidas dá a luz branca, certo? Outra coisa, ano-luz, né? Ano-luz, todo mundo já vai falar em ano-luz. Uma estrela está a tantos anos-luz da Terra, né? Ano-luz, ela é a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Então quer dizer, se eu ficar um ano com uma luz vagando no espaço naquela velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, aquela distância que ela andou corresponde a um ano-luz. Quer dizer, uma distância absurda, certo? Um ano-luz ele corresponde a aproximadamente 9,45 vezes 10 a 12 quilômetros de distância. Se você quiser em metros, 9,45 vezes 10 elevado a 15 metros de distância. É uma distância absurda. Aqui um exemplinho para vocês. Uma estrela está localizada a 200 anos-luz da Terra. Certo? Determine em metros essa distância. Como é que eu vou fazer? Eu sei que um ano-luz ele vale 9,45 vezes 10 a 15 metros. Né? Por que metro? Porque ele está perguntando a distância em metros. Se ele falasse quilômetro, eu usaria 10 a 12. Né? Se um ano-luz corresponde a isso, ele quer saber 200 anos-luz, então eu vou pegar 200 e vou multiplicar por isso. Ó. 200 vezes... Quanto é que é um ano-luz, né? Isso aqui? Então 200 vezes 9,45 vezes 10 a 15, porque ele quer em metros. Tá? Eu multiplico 200 vezes 9,45. 200 vezes 9,45 dá 1890. 10 a 15 metros. Agora eu sou obrigado a colocar em notação científica. Né? 10 a 15, 10 a 16, 10 a 17, 10 a 18. Eu ando com a vírgula 3 vezes. Se eu andei com a vírgula 3 vezes para frente, eu tenho que somar 3 números aqui. Ó. Então aqui eu tenho um 15, certo? 15, 16, 17, 18. Aí vai ficar 1,89 vezes 10 a 18 metros. Correto? Vou apagar aqui que eu vou continuar daqui mais um pouquinho. Fala galera, continuando aqui, ó, vamos falar agora dos princípios da óptica geométrica. São 3 princípios, tá? O primeiro princípio, o princípio da propagação retilínea da luz. E quer dizer o quê? Que no meio homogêneo e transparente, a luz só anda em linha reta. Isso quer dizer que a luz não faz curva. A luz ela sai reta do Sol. Por exemplo, tá aqui, ó, o Sol, a luz vai sair, os raios luminosos, eles saem retos, tá? Não existe isso, certo? É por isso que existe a sombra. Se você pega uma lâmpada, que tem uma mesa, você pega uma lâmpada acesa, a luz bate sobre a lâmpada, sobre a mesa, aqui, ó. Aí aqui, ó, o que acontece? Aqui nós vamos ter aqui embaixo da mesa a sombra. Se a luz fizesse curva, ela sairia da lâmpada e iluminaria aqui, ó, embaixo, e ela não faz isso. Quer dizer, o raio luminoso ele só anda em linha reta, tá? Segundo princípio, princípio da reversibilidade do raio de luz. Quer dizer o quê? A luz ela só anda em linha reta, mas você pode manipular a luz, né? A luz bate no espelho, né? Tá vindo aqui, ó. Você coloca um espelho, ela pode bater e retornar, tá? É o mesmo princípio do retrovisor do carro, né? Que a gente olha e vê uma imagem, né? Do outro lado, através do espelho. Isso é o princípio da reversibilidade do raio de luz. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Quer dizer o quê? Que um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Por exemplo, né, tem 2 lâmpadas, uma do lado da outra. Cada lâmpada sai milhares de raios luminosos de uma e da outra. Eles se cruzam e não acontece nada. O máximo que acontece é nos pontos de cruzamento vai ficar mais iluminado.
mas não acontece nada. Aquelas brigas que você vê em filme do Star Wars, né? Aquelas brigas com laser, que um corta o outro com a espada, né? Impossível. Até porque se você acende um laser, ele não tem como parar e virar uma espada. Se você acender, ele vai parar na parede, né? Não tem como você cortar a luz num pedaço, né, energizado daquele jeito que fica no filme. Então, um raio de luz ao cruzar com outro não interfere em nada. Você pega dois canetas laser, cruza um raio com outro, né, no ponto de interseção, vai ficar um pouquinho mais iluminado, mas fora isso, não interfere em nada, tá? Aqui eu fiz um exemplozinho aqui para vocês entenderem. Essa matéria é muito teoria, né? E as contas para você fazer, as fórmulas que vocês vão usar, é basicamente de matemática. Praticamente toda a matemática, geometria da vida de vocês. Não tem muito o que fazer, tá? Aqui eu tenho um exemplo. Vou até apagar aquele pedaço ali para ficar melhor para fazer. Aqui, ó. Uma lâmpada cujas dimensões são desprezíveis está localizada no teto de uma sala. Então eu tenho aqui, ó, o teto de uma sala, tá? Essa sala aqui, ela mede 5 metros de altura, certo? Então eu tenho uma lâmpada aqui, que está bem aqui, ó, no teto da sala. A 2 metros da lâmpada, na mesma vertical, ó, conta aqui 2 metros, eu coloco um corpo opaco circular, aqui, ó, de raio 8 centímetros. Então eu peguei, tem uma lâmpada no teto, a 2 metros da lâmpada eu botei um disco de 8 centímetros de raio, tá? É claro que, ao acender essa lâmpada, os raios luminosos vão bater no disco. Alguns vão começar a passar, ó. Aqui eu vou ter o quê? Uma sombra, certo? Se eu boto um disco na frente da luz, minha sombra é um disco. Se eu botar um quadrado, minha sombra é um quadrado, né? Se eu botar um paralelogramo, minha sombra é um paralelogramo. Então aqui, ó, continuando a figura, aqui, ó, na mesma vertical, aqui eu tenho o raio do disco, tá? Então aqui eu tenho dois desenhos. Vocês vão reparar agora. Uma apagadinha aqui. Eu não gosto de colocar vídeo me apagando o quadro, mas não tem jeito. Não, acho que não tem jeito. Então vamos lá. Aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho ali, ó, na mesma vertical, dois desenhos. O primeiro desenho é esse triângulo aqui, ó. Eu tenho aqui 2 metros e um raio de 8 centímetros. E o segundo triângulo é o grandão, ó. 5 metros e o raio R. Então olha só, eu tenho aqui 2 metros e um raio R, um triângulo. E tem esse triângulo grandão, 5 metros, que é a altura da teto da sala, e R. São dois triângulos semelhantes, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Esse ângulo aqui dos dois são em comum. Então eles têm aqui, ó, 90 graus, esse ângulo aqui nos dois são iguais. Se esse ângulo aqui é igual, esse também é igual. Então são triângulos, né, semelhantes. Então eu vou fazer o quê? Usar pura matemática. Aqui está centímetro. Se eu usar aqui 500 centímetros, e aqui 200 centímetros. Se bem que se eu usar metro, também nessa situação aqui não daria o mesmo resultado. Então vamos lá. A altura do pequeno sobre a altura do grande, ó. 200 sobre 500, que eu cortaria aqui os zeros, né? É igual a 8 sobre R. Corta aqui os zeros. Aí vai ficar 2,500 igual a 8 sobre R. Multiplica cruzado. 2R igual a 8 vezes 5, 40. R igual a 20, o quê? Centímetro, porque aqui está em centímetro, esse aqui tem que estar em centímetro. Se esse está em metro, esse aqui em metro, entendeu? Os que estão na mesma posição tem que ter a mesma unidade. Então, raio igual a 20 centímetros. Eu achei o raio da sombra. Só que ele não quer o raio, ele quer a área. A área do círculo, como é um disco, a sombra vai ser um disco. A área do disco é πr ao quadrado. Então a área vai ficar π vezes 20 ao quadrado. Então a área vai ficar 20 ao quadrado é o quê? 400 π, certo?
centímetros quadrados. Essa é a resposta. Tá bom, galera? Muito obrigado aí pela participação, por estar assistindo a aula. E depois vou soltar uns exercícios para vocês fazerem aí. Tá bom? Obrigadão aí, galera. Fique com Deus.